Decisão de segunda instância que negou o afastamento da contribuição para a pensão militar. Ou seja, essa decisão disse que são legais os descontos trazidos pela Lei 13.954 sobre as pensões militares. É uma decisão de segunda instância. Fique comigo aqui para você não perder nenhum pedaço desse vídeo. Bem-vindos de volta! Se você for novo por aqui, já se inscreva no canal aqui embaixo, ative todas as notificações, deixe o seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conhece meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo e entregue eles sempre para você e para mais e mais pessoas. Muito importante, na próxima quinta-feira, às 21 horas, teremos aqui a nossa live da semana. Então vou esperar você, quinta-feira, 21 horas. E lá no Instagram, teremos na mesma quinta-feira, no dia 9, às 12h30, uma live lá no Instagram, no meu perfil, @Augusto Leitão. E aí, gente, que decisão é essa de mérito sobre contribuição para a pensão militar que negou esse afastamento e disse que essas contribuições são legais? Bom, primeiro explicando esse tema aqui, a Lei 13.954 trouxe contribuições para as pensionistas militares, que antes eram não contribuintes. Da mesma forma que alguns militares antes não contribuintes passaram a contribuir para a pensão militar. E há, inclusive, alíquotas distintas. Uma alíquota regular, que todas hoje devem contribuir, de 10,5%, e há ainda a contribuição extraordinária, de 3% descontada de todas as filhas dos militares, que são pensionistas maiores e capazes, e também mais 1,5% descontado daquelas pensionistas que não sejam as filhas maiores e capazes, mas que sejam pensionistas dos militares que contribuíam com 1,5%. E aquelas pensionistas de militares que renunciaram ao 1,5% não descontam 1,5%. As pensionistas militares que faleceram antes da medida provisória 2215 e que não puderam então optar por contribuir ou não, também não descontam o mais 1,5%. Mas se forem filhas maiores e capazes, todas estão descontando hoje 13,5%. Muito bem, eu já tinha trazido aqui no canal, vou deixar aqui embaixo um link do vídeo, vou deixar no final desse vídeo também, para que você possa acessar a outra decisão, na verdade, duas outras decisões referentes à contribuição para a pensão militar em sede de agravo, ou seja, era uma tutela, a pessoa recorreu, ou seja, agravou daquela tutela, e aí nós tínhamos uma decisão de tribunal, mas sobre a questão da tutela, e que aí no momento que decidiu sobre conceder ou não a isenção daqueles descontos, ou a imunidade, ou afastamento daqueles descontos para aquela pensionista, acabou tratando de uma maneira geral e disse que os descontos eram legais, que não era devida nem mesmo à VPNI e que não havia nenhum direito à imunidade tributária. Eu trouxe isso aqui num outro vídeo, mas era uma decisão de um agravo de instrumento sobre uma decisão de uma tutela. Então, a pessoa perdeu a tutela e agravou, e aí acabou perdendo o agravo de instrumento. Eu ainda não tinha visto nenhuma decisão de mérito, ou seja, a decisão de mérito é aquela quando chega ao final do processo, uma decisão definitiva, pelo menos, a sentença, a de primeira instância, ou no caso da segunda instância, o acórdão, e é exatamente isso que eu tenho para trazer aqui para você hoje, é esse acórdão número 503-6840 23-2020 404-7000/PR. É um acórdão de uma turma recursal da Justiça Federal do Paraná. Então é um processo de uma pensionista que ingressou no Juizado Especial Federal, pediu até mesmo gratuidade de justiça, não conseguiu obter a gratuidade, o juiz entendeu que ela tinha condições de custear o processo e não concedeu a ela a gratuidade.
E ela perdeu, na primeira instância, na sentença, o direito ao afastamento da contribuição para a pensão militar. Ela recorreu e quando nós estamos no Juizado Especial Federal não é apelação, o recurso se chama recurso inominado e ele vai para a turma recursal, não vai exatamente para o TRF4, que seria o tribunal correspondente. Nesta decisão de segunda instância, nós tivemos a confirmação da sentença de primeiro grau, negando a essa pensionista o direito ao afastamento da contribuição para a pensão militar. É uma decisão de segunda instância e é uma decisão de mérito. É uma decisão definitiva? Não, não é. Ainda está tramitando, ainda está em sede de embargos de declaração, não tem trânsito julgado. Tudo bem. Mas é uma decisão que se aplica a todos os casos para o Brasil inteiro? Não, também não se aplica. Isso aqui é uma decisão para esta pensionista que quando transitar em julgado, se não houver nenhuma modificação, aí ela não terá direito ao afastamento da contribuição. Se isso for revertido pelos próprios embargos de declaração ou por outro recurso cabível no juizado especial e nas turmas recursais, ela pode ainda modificar essa situação. E aí? Quais foram os principais argumentos trazidos pelo juiz e trazidos por esse juiz de segunda instância? E não está errado eu dizer aqui juiz de segunda instância e não desembargadores. Aqui nas turmas recursais nós temos 3 juízes que vão julgar em sede de segunda instância e não 3 desembargadores. Vamos lá. Tanto no primeiro grau quanto no segundo grau foi utilizado, em primeiro lugar, um argumento do próprio STF. Eu cheguei a comentar com vocês, quando eu analisei aquela decisão do agravo, que havia um entendimento em um voto do ministro Barroso, um processo de quase 300 páginas, um voto do ministro Barroso de que não havia imunidade tributária, nem para o servidor inativo, nem para as pensionistas. E eu fiz a ressalva, eu expliquei para vocês lá naquela ocasião que este voto do ministro Barroso foi quando as pensionistas dos servidores federais, que eram antes não contribuintes, passaram a contribuir e aí foi levantada essa discussão. O ministro Barroso e outros ministros do STF entenderam que se eu disser que não é possível eu implementar um desconto com uma contribuição dessas que tem natureza de direito tributário, tem natureza tributária, eu estaria criando para as pensionistas, no caso desse voto do Barroso, dos servidores, uma espécie de imunidade tributária. E as imunidades tributárias, elas estão todas na Constituição Federal e lá não existe nenhuma imunidade tributária para servidores inativos ou para pensionistas. E aí eu disse para vocês que não era um voto do STF falando nem de Lei 13954, nem de medida provisória 2215, e eu disse a vocês que também não era uma decisão voltada para a Lei 3765, a Lei de Pensões Militares. Era uma decisão lá de trás, de quando os servidores e as pensionistas dos servidores inativos passaram a contribuir, os servidores federais, e aí eu disse que, em princípio, ainda não tínhamos nenhuma decisão voltada exclusivamente para os militares, mas que a lógica, se fosse aplicada, seria a mesma. E foi exatamente isso que fez o juiz na primeira instância deste processo e que fizeram os juízes na segunda instância deste mesmo processo. Eles disseram que a contribuição para a pensão militar, agora sim, da Lei 3765, com as alterações trazidas pela Lei 13954, ela está prevista em lei e é assim que deve ser. Uma contribuição como essa eu não posso criar por regulamento, por decreto, por portaria, por ICA. Ela pode ser criada sim por lei. Além de ser criada por lei, precisa observar as anterioridades, a anterioridade de exercício, a anterioridade nonagesimal, muito bem, e que se for criada por lei, é possível sim, tanto para servidores nativos quanto para pensionistas. E aí daqui para baixo houve um pequeno deslize técnico do juiz, porque ele utilizou sempre ali os servidores e as decisões dos servidores e das pensionistas, que eram antes servidores federais, e as pensionistas dos servidores federais, e aí ele acabou tratando servidores e militares da mesma forma. Nós sabemos que militares, desde 98, não são mais considerados servidores. Mas aí ele aplicou essa mesma lógica. Depois ele disse que não há
regime jurídico adquirido, e aí temos até a súmula 359 do STF, e que se for modificado por lei, pode ser modificado sim o regime jurídico de qualquer servidor. E aí ele disse mais uma vez de servidor, depois ele trouxe doutrinadores, trouxe Eli Lopes Meirelles, trouxe Celso Bandeira de Mello, trazendo conceitos e dizendo que não é um contrato que existe entre o Estado e o servidor, entre o Estado e a pensionista, que é sim um regime jurídico que pode ser alterado unilateralmente pelo Estado, no caso aqui, pela União. E aí ele colou o trecho lá da Lei 13954, que modificou a Lei 3765, e disse que é legal, sim, esse tipo de desconto, que não há nenhum tipo de ilegalidade, nenhum tipo de inconstitucionalidade, e que isso já foi amplamente discutido pelo STF quando os servidores inativos federais e as pensionistas dos servidores federais passaram a contribuir para as pensões da Lei 8.112. Ele disse que, da mesma forma, deve ser entendido para os militares, para a Lei 3765 e para a Lei 13954. Me diga aqui embaixo, nos comentários, o que você achou dessa decisão, se você concorda com ela, se você acha que a contribuição para a pensão militar deveria ser totalmente afastada, se você acha que deveriam ser criadas pelo menos alíquotas menores, ou se você concorda com essa decisão aqui, trazida pela turma recursal do Paraná, de segunda instância e de mérito. E se você for novo por aqui, se inscreva no canal aqui embaixo, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Olha só, próxima quinta-feira, dia 9, nós vamos ter a nossa live da semana às 21 horas aqui no canal. Vou esperar você. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão. Me segue por lá também. Conhece meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br. Faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo e entregue eles sempre para você e para mais e mais pessoas. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.